Fala pessoal, tudo bem? Hoje a nossa aula vai ser a respeito da matéria de compassos. Nós vamos falar aqui de compassos simples, compassos correspondentes e compassos compostos. Vamos começar aqui pelo simples. Compasso simples é aquele que a unidade de tempo é uma figura divisível por 2. Então vamos chegar a entender o que isso significa. O compassos são grupos de tempo, certo? Você tem ali uma música, imagina que a música é um texto. Se não tivesse ponto, se não tivesse vírgula, ponto e vírgula, 2 pontos, você não entenderia muito do que está escrito, certo? Você iria entender o texto, mas iria ficar confuso o que é uma frase, o que é a outra, quem que está falando, se é uma pergunta, se é uma resposta. Então precisa ter a pontuação. A música é a mesma coisa. A música ela é dividida em pequenos blocos. Esses blocos são os compassos que a gente representa com as barras de compasso. E os compassos, cada um, permite uma quantidade determinada de tempos dentro deles. E é tudo igual. E como a gente vai saber quantos tempos vai ter em cada compasso? O que vai determinar como vai funcionar esse compasso é a fórmula de compasso. A fórmula de compasso são esses dois números, que é uma fração musical, que é um numerador e um denominador, igual a gente aprende na escola a fração. O número de cima, ele vai dizer para nós quantos tempos é permitido em cada um daqueles compassos, certo? A quantidade de tempos em um compasso simples, ela pode ser de 2 tempos em cada compasso, 3 tempos em cada compasso, 4 tempos. Então podem ter 2 tempos, 3 ou 4 tempos em cada compasso. Esses são os números que irão em cima, na forma de compasso simples, e vão determinar a quantidade de tempos. Quantidade. Agora, esse outro número de baixo, ele vai determinar a qualidade do tempo. Se um é quantidade, o outro é qualidade. Este número que está aqui, ele é, na verdade, uma figura. Ele é a representação de uma figura. Eu costumo dizer que é o CPF de uma figura musical. Figuras musicais nós temos 7. A semibreve, que é a maior de todas, é a figura que sempre vai ter a maior quantidade de tempos. E por ela ser a chefe, a mãe de todas as outras 7 figuras, o CPF dela, o número dela é o 1. Agora, a mínima, ela vai vir depois da semibreve. Por quê? A semibreve, a gente vai repartir ela em pedaços iguais, e quanto mais eu for dividindo ela, outras figuras aparecem. Se eu dividir uma semibreve em 2, vão surgir 2 mínimas, por isso que o número dela é o número 2. Se eu dividir essa mínima em 2, ou seja, eu dividi a semibreve em 4 partes, esse número vai ser, o número da semínima vai ser o 4, porque precisa de 4 semínima para dar uma semibreve. E assim vai. A colcheia, a semicolcheia, a fusa, a semifusa, são 7 no total. Uma é a fração da outra. Aqui, a gente vai pegar só o CPF delas. Então, vamos pegar aqui o CPF da semínima, que é o número 4. O CPF não é a representação daquela pessoa? Se eu falar o CPF de alguém, 1, 2, 3, 4, 5, 6, é o fulano. Se a gente jogar isso lá no site do governo, aparece o fulano. Esse CPF é a figura e eu preciso que você entenda muito bem isso. Esse número aqui, que a gente chama de número de equivalência, ele equivale à figura, ele é a figura e a figura é esse número.
Nós vamos pegar o CPF delas, o CPF da semínima, o número dela, e vamos jogar aqui. Então, a fórmula de compasso 2 por 4, essa fração aqui significa o quê? Que neste compasso só poderá, nessa música, cada compasso vai ter a permissão de ter 2 tempos por compasso. 2 tempos por compasso. É o que cabe, não cabe mais que isso, nem menos que isso. Tem que ter 2 tempos ali, não importa se é de som, se é de silêncio, tem que ter 2 tempos, nem mais nem menos que isso. Agora, se são 2 tempos, nós precisamos saber uma informação aqui. Quem que vai ser o representante de um tempo? São 2, certo? Mas o que eu vou saber que é 1, para eu saber que é 2? Para eu saber que é meio tempo? Eu preciso ter uma referência daquilo que vale um tempo. Isso eu vou ficar sabendo com a unidade de tempo. O número que está embaixo, que é o CPF da figura, que representa ela, ele, na regra do compasso simples, ele é a figura que vale um tempo. Um tempo. Eu preciso que você entenda muito bem isso. É a figura que vale um tempo no compasso simples. Então, sendo o 4, que é a representação da semínima, a semínima vai valer um tempo. Por isso que ela vale um tempo, ela se chama unidade de tempo. Unidade de tempo. É a figura que representa o tempo, um tempo. Então, se só pode 2 tempos em cada compasso e a semínima vale um tempo, então pode ter 2 semínimas, uma mínima, 4 colcheia, 8 semicolcheia, tanto faz. Aí cada um vai lá e faz o que quiser com aquele compasso, certo? Nós usamos esse exemplo aqui, que é o compasso 2 por 4. Porém, e se o número de baixo fosse 2, que é uma mínima? Então seria 2 tempos, e quem valeria um tempo seria a mínima. Se fosse 3 por 8, 3 por 8, então cada compasso dessa música teria que ter 3 tempos. E quem que seria a referência de quem vale um tempo? A colcheia, que é a figura que tem o CPF número 8. Se fosse um 4 por 1, 4 por 1, seriam 4 tempos em cada compasso. Quem valeria um tempo seria a semibreve. Agora, como o compasso que eu usei, o número de cima, o numerador, é o número 2, então isto é um binário simples. Os compassos que estiverem com 2 tempos, isso tanto vale para o simples quanto para o composto. Os compassos que estiverem com 2 tempos serão compassos binários. Os compassos que estiverem com 3 tempos serão compassos ternários, com 4 tempos, quaternários. Lembre-se bem, isso vai ser aplicado no composto também. Agora vamos falar da divisão dos tempos deste compasso, que só por exemplo mesmo é um compasso ainda binário, um 2 por 4. Como é um 2 por 4, nós só podemos ter 2 semínimas aqui, cada uma vale um tempo. Poderia ser uma mínima. Essa uma mínima se dividiria em 2 semínimas, que depois se dividiria em outras figuras que nós estamos vendo aqui. Cada uma delas aqui vale um tempo, então você tem o tempo 1 e tem o tempo 2. Porém, nós também podemos subdividir isso daqui. Isto daqui é a divisão da mínima, que é outra figura aqui que eu também não mencionei antes. Nós temos a unidade de tempo, que é a figura que vale um tempo. E se você juntar todos os tempos daquele compasso em uma figura só, você vai
descobrir a unidade de compasso. Aqui, então, nós temos que cada semínima é unidade de tempo e uma unidade de tempo mais a outra, se você junta todas as unidades de tempo, ou seja, todos os tempos deste compasso, aí vai aparecer a unidade de compasso, que neste caso é uma mínima. Bom? Agora, e se eu dividir a unidade de tempo? Se eu divido uma semínima em duas, eu vou ganhar aqui mais outras duas figuras, que são colcheias. Aqui são duas colcheias separadas, aqui tem uma barra de união. É mera questão de estética. Aqui, então, nós podemos dividir cada uma em duas partes e cada figura terá o valor de meio tempo. Voltando lá atrás, um compasso simples é aquele que as figuras são divididas em duas. Você pode dividir a unidade de compasso em duas, você pode dividir a unidade de tempo em duas. Cada um aqui, então, vai receber meio tempo. Como que nós contamos, então, na hora de tocar o instrumento, como que nós contamos esses tempos? Você conta aqui, cada semínima tem um tempo, tem dois tempos, dois tempos. Agora, e se aparecer as subdivisões? Se aparecer as colcheias? Como que nós fazemos para contar isso? Aí vai ser, a gente coloca aqui para representar a contagem, no primeiro tempo, e a letra E, que marca a metade desse primeiro tempo. Então, nós temos E, que é as duas metades do primeiro tempo, e temos 2E, que é as duas metades do segundo tempo. É assim que a gente conta, que a maioria aí dos músicos, dos maestros e professores, a gente faz a contagem. 1E, 2E, 3E se for ternário, 4E se for quaternário. O número marca o tempo ali, o E marca metade dele. Isso é para ficar claro e fácil na hora de tocar, executar, solfejar uma lição, alguma coisa, tá bom? Então, só reenfatizando, compasso simples é aquele que a unidade de tempo é divisível por 2, por isso é simples. O número de cima representa quantos tempos pode caber em cada compasso. O de baixo é a figura que vale um tempo. A divisão do compasso simples é uma divisão binária, ela é feita de duas em duas. A unidade de tempo é dividida em duas partes. A primeira aqui é a cabeça do tempo, é o número que marca a cabeça do tempo, a primeira parte dele. E o E é uma letrinha que a gente usa para marcar a outra metade, a outra parte do tempo. Por que a letra E? Porque é uma letra rápida e fácil de ser pronunciada. A gente gosta de fazer coisas fáceis, coisas práticas. Imagina se fosse A. 1A, 2A, 3A, 4A. Ia ficar um pouco complicado. Agora o E é uma letrinha que você usa para formular frases. Eu fui no mercado e comprei aquilo outro, e comprei pão, e comprei carne. Eu fui na farmácia e comprei remédio, outra coisa. Tá vendo que o E está na sua boca o tempo todo para fazer listagens, para você citar coisas em ordem? Aqui é igual. 1E, 2E, 3E, 4E. É rápido e fácil de pronunciar. Vamos ter essa facilidade, essa praticidade em mente. Quanto mais prático a gente for, mais simples a gente for, melhor nós vamos aprender, melhor nós vamos tocar. Não precisa ficar uma coisa muito complexa. As coisas têm que ser simples. Tá bom? Esse foi o compasso simples.